Durante muito tempo, a composição e a natureza da matéria foi um questionamento para os mais diversos cientistas e filósofos. Atualmente, temos diversos conhecimentos a respeito, porém ainda sobram várias dúvidas. Vem comigo e nesse vídeo vamos tentar entender um pouco mais sobre o que é matéria. Antes de entender o que a matéria é feita, a gente precisa primeiro definir o que é matéria. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, que a gente entende por volume, e tudo que possui massa, que é aquilo que a gente mede na balança, certo? Pensando dessa forma, a gente pode definir como matéria a maioria das coisas que estão ao nosso redor, como a terra, a folha das árvores, a lataria de um carro ou até mesmo o vento. Mas do que essas coisas são compostas? Por que cada uma tem uma estrutura, uma propriedade diferente? Por que elas são diferentes? Do que elas são feitas? Perguntas como essas estão presentes no cotidiano da humanidade desde muitos anos atrás. Por exemplo, há 400 anos antes de Cristo, Leucipto e seu discípulo Demócrito já questionavam a respeito da estrutura da matéria. Eles foram as primeiras pessoas a postular, a dizer que a matéria era feita a partir de partículas indivisíveis. Eles foram os primeiros cientistas, os primeiros filósofos a dizer que matéria é feita de partículas. O que isso quer dizer? Que a gente pode dividir elas até chegar numa parte tão pequena mesmo, que não seria mais capaz de dividir. Antes disso, acreditava-se que ela era infinita, ou seja, se a gente pegasse um pedaço de metal, a gente poderia ir dividindo esse pedaço de metal infinitas vezes, na verdade. A gente nunca chegaria numa menor parte possível. Estudos mais relevantes sobre os átomos, sobre a natureza da matéria, surgiram a partir do século XIX, quando John Dalton definiu átomo como sendo partículas indivisíveis de formas esféricas. Ele começou a classificar tipos de partículas diferentes, cada uma para um tipo de matéria diferente. Determinada matéria tinha certas propriedades porque eles eram feitos de tal tipo de átomo. Outra matéria tinha outros tipos de propriedades porque eles tinham um átomo específico para isso. Décadas depois, um cientista chamado Thomson definiu que essas bolas indivisíveis que Dalton dizia tinham cargas positivas e negativas na sua composição. Eles eram uma grande esfera positiva com cargas negativas ao seu redor. Essas cargas negativas ele chamou de elétrons. As cargas positivas ele chamou de prótons. Mas segundo Thomson, esses elétrons eles estavam todos aglomerados, bem próximos das cargas positivas. Entre 1911 e 1914, Rutherford e Bohr, dois cientistas dessa época, propuseram que esses elétrons não estavam, na verdade, concentrados no centro dessa esfera, que seria o átomo. Na verdade, eles estavam ocupando níveis mais distantes dessa esfera, eles estavam bem distantes do centro do átomo. Então eles propuseram então um núcleo e ao redor desse núcleo uma eletrosfera. A eletrosfera seria a região onde orbitaria esses elétrons. E o que é interessante disso? Esse modelo proposto por Rutherford e Bohr é um modelo muito parecido com a Terra girando ao redor do Sol. Sabe, o sistema planetário em que a Terra fica girando em torno de um astro maior, que seria o Sol? Ele propôs que no núcleo estariam as cargas positivas, que seria o Sol, e ao redor desse núcleo estariam elétrons girando ao entorno. É muito parecido com aqueles modelos que a gente vê em ficção científica, quando tem uma bolinha no centro e várias outras girando em volta, essas várias outras seriam os elétrons e no centro os prótons. É um modelo que se popularizou muito, porque ele é mais fácil de entender, ele é mais intuitivo e é mais fácil de transpor para o meio ficcional, para ficção científica. Só que não é a concepção mais correta de que a gente tem por átomo. Durante o século XX, foi descoberto mais uma partícula que está dentro da estrutura do átomo, o nêutron. O nêutron, assim como o próton, ele ocupa o núcleo do átomo. A gente já sabe que o elétron ele tem carga negativa, o próton tem carga positiva e o nêutron tem carga neutra, como o próprio nome diz. A palavra átomo, do latim, quer dizer indivisível, uma partícula indivisível a gente está falando. Reparem que a gente já definiu 3 outras subpartículas para o átomo. Então a gente já sabe que o átomo não é tão indivisível assim. Durante o século XX, a concepção de orbital atômico também sofreu alterações. A gente entendia que o orbital atômico era aquelas partículas, aquelas bolinhas de elétrons girando ao entorno do núcleo. Esse seria o orbital atômico. A gente passou a entender
que o orbital atômico, na verdade, seriam regiões de probabilidade em que o átomo pode estar. E esses orbitais atômicos, eles podem assumir diversos tipos de configurações diferentes, eles podem assumir diversas formas diferentes. Tudo isso depende do nível de energia que o elétron ocupa. Ou seja, um átomo ele pode ter mais de um elétron, e cada elétron pode estar ocupando níveis de energias diferentes. E para cada nível de energia vai ter uma nuvem eletrônica, uma região em que esse elétron pode orbitar. E ele não vai orbitar como um planeta girando em torno do Sol. Vai ser uma região em que esse elétron pode existir. É meio difícil de compreender, porque a gente sempre imaginou o elétron como sendo uma partícula que a gente vê como o movimento de uma bola. Mas só que um elétron, na verdade, ele não se comporta como uma bola, porque ele, na verdade, ele não é esférico. Partículas muito pequenas, elas se comportam tanto como partículas quanto como ondas. E a junção desses conceitos torna meio difícil da gente entender intuitivamente uma relação entre as matérias macroscópicas com as microscópicas, as muito pequenas. Em termos de massa, a gente sabe que os nêutrons têm a mesma massa que os prótons, e os elétrons têm uma massa também, mas ela é muito inferior à massa dos nêutrons e dos prótons, tanto que elas são desconsideradas quando a gente vai calcular a massa total de um átomo. O hidrogênio é o átomo mais simples que pode existir. A gente vê ele na tabela periódica lá no canto superior esquerdo. O número 1 dele indica o número atômico e basicamente quer dizer que ele possui um próton na sua estrutura e, consequentemente, um elétron ao seu redor. E por que ele tem um próton e um elétron? Todo átomo, por natureza, ele é neutro. Ou seja, se a gente tem uma carga positiva, a gente precisa ter uma carga negativa complementar, um próton, um elétron. O hélio, por exemplo, é o segundo átomo da tabela periódica. O hélio possui 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons, para completar as cargas positivas provenientes dos prótons. As combinações de prótons, nêutrons e elétrons podem ser diversas, e isso forma todos os elementos da tabela periódica. Atualmente conhecemos um pouco mais de 118 elementos, alguns deles naturais e outros deles sintéticos, feitos em laboratório. E por todos esses átomos terem números de prótons, elétrons e nêutrons diferentes, eles também vão ter massas diferentes e, consequentemente, vão ter propriedades físicas e químicas diferentes. Só que não para por aí. Os orbitais eletrônicos que a gente viu desses átomos, eles interagem uns com os outros, possibilitando a formação de novos orbitais eletrônicos. E esses novos orbitais juntam os átomos, formando o que a gente conhece por moléculas. E essas moléculas possibilitam a formação de todas as coisas que a gente conhece, desde uma liga de ferro, o açúcar da cana, o oxigênio do ar, ou até mesmo sistemas mais complexos, como uma célula humana. Diversos átomos estão se ligando pelos seus orbitais eletrônicos, formando moléculas, e essas moléculas estão interagindo entre si, formando os mais diversos materiais que a gente conhece. As matérias surgem a partir da união de átomos, e os átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. Porém, ficam algumas dúvidas. Os prótons, nêutrons e elétrons realmente são as menores partículas possíveis? São a menor parte possível da matéria? O que é a massa? O que define a massa de cada um deles? E por que as ligações químicas acontecem? Por que um orbital eletrônico quer se aproximar de um outro orbital eletrônico e formar um novo? Esses questionamentos a gente vai descobrir em outro momento. Mas por hoje eu quero que fique claro que sim, a gente sabe muito a respeito de matéria, mas só que a gente ainda não sabe tanto. Vimos exemplos hoje de que a ciência ela questiona, ela constrói e ela desconstrói para poder construir novamente. Eu espero poder falar com vocês mais sobre coisas como essa nos próximos vídeos. Por enquanto eu peço para vocês curtirem o vídeo se gostaram, se inscrever no canal para ficar a par de mais conteúdos como esse e dar aquela força compartilhando. Valeu, gente, por hoje é só e até mais!